uma necessidade que o outro nem sabe ainda que tem. Se eu tenho essa capacidade de trabalho intenso, eu tenho valores, eu me conheço, eu faço minha reciclagem constante, tenho um olhar atento, penso constantemente para onde está indo a tendência do mercado, antecipo e muitas vezes lanço um produto pioneiro e tenho a paciência resiliente de fazer isso constantemente, eu desconfio que talvez você tenha uma vocação de empreendedor. Mas o Lacombe perguntou antes, é vocação ou é oportunidade? É uma opção ou é crise? Esses conceitos não se excluem. Vocação é um conceito religioso, vocare, do latim chamar. Eu não sou chamado a ser empreendedor, mas eu tenho um tipo, eu tenho um modelo, e aí surge uma oportunidade. Não adianta eu ser um excelente piloto se não aparece um automóvel. Não adianta eu ter um excelente automóvel se eu não sou um piloto. Maquiavel chamou isso de fortuna e virtude, ou seja, minha capacidade mais oportunidade. Eu vejo passar o cavalo totalmente aparelhado para ser montado, selado, e eu digo, eu sei montar esse cavalo. Ou seja, a oportunidade apareceu e eu tenho competência. E aí mais uma característica fundamental. Subiu no cavalo, caiu. Todos os empreendedores que nós conhecemos caíram muitas vezes do cavalo e voltaram, porque cada aprendizado significou isso. O auxiliar do grande cientista americano, Thomas Alva Edison, viu que ele tentou 2.000 filamentos para a lâmpada que ele acabaria por inventar. 2.000 filamentos. 2.000 tipos de filamentos para iluminação dentro daquele bulbo que seria a lâmpada elétrica. O seu auxiliar disse, você vai desistir, senhor Thomas? Ele disse, não, agora eu sei 2.000 caminhos que eu não preciso mais tomar. Eu tenho 2.000 respostas, é bastante, não? Ele poderia ter desistido na resposta de número 1.000 ou 2.000. Ele insistiu e descobriu a lâmpada elétrica. Isso é um caminho de um empreendedor, no caso da ciência. Você pode ser empreendedor abrindo uma franquia, pode ser empreendedor se dedicando à venda direta. E para isso, conhece o seu produto, mas conhece de verdade, não de olhar a embalagem. Conhece e antecipa todas as perguntas, sua atitude é totalmente proativa, você está preparado. Ah, mas eu quero gente simpática. Eu não me tornei um professor melhor do que eu era, não quer dizer que eu seja bom, mas melhor do que eu era, por causa das boas alunas sentadas na primeira fileira. Mas por causa daquele aluno do fundo, que tem pacto com Satanás lá atrás, que tem o boné para trás, esse me desafiou. Nenhum capitão gosta, mas um capitão só se prova na tempestade. Gente, administrar a Dinamarca é fácil, o Brasil é difícil. Para eu ter habilidade, eu preciso estar numa situação de risco. Eu preciso estar numa situação de desafio. O desafio cria a resistência para eu conseguir apontar para o ponto que eu quero, que eu desejo e para o qual eu vou. Estabeleço a meta, eu tenho valores, tenho resiliência, tenho conhecimento, vai dar tudo certo? Não, meu caro, não, minha cara. Eu saio de São Paulo, eu vou dar aula na Unicamp. Eu tenho onde eu quero chegar, mas tive que tomar caminhos, atalhos, às vezes acidentes, vou por dentro de outras cidades, mas se eu sei aonde eu quero chegar, se eu tenho meta, eu me distingo enormemente das pessoas que vivem, vou usar agora o princípio físico da inércia, que vivem ao sabor do vento, que supõem que a vida é puro acaso, que vão levando esse gerúndio de quem não é empreendedor. Como é que você está? Estou indo. Quem está indo está sendo levado. Quem está indo está sendo empurrado. Quem está indo é uma pessoa que não tem a vontade, a autonomia, o caráter proativo de um empreendedor. Paremos de dar desculpas, analisemos cada um, quem você é, quem eu sou, pense no mercado, pense nas possibilidades do mercado, veja se é o que lhe faz feliz, discuta sua capacidade consigo mesmo e com as pessoas que te cercam e você começa lentamente a saber, no início talvez, indo aos poucos e depois vendo se é de fato o seu caminho. Agora, não se faz empreendedor dominado pelo medo. O que é o medo? Eu vou me valer do grande Aristóteles. O guerreiro que sai de casa para a guerra sem medo é um péssimo guerreiro,
porque ele não busca preservar a sua vida nem do seu exército. Ele não tem medo. Quem não tem medo não tem nada a perder. Quem não tem medo é temerário. É um erro, é um equívoco não ter medo. Quem tem algo a perder, tem família, tem um bom nome, tem algum bem, tem algo a perder, você tem que ter medo. Quem não sai de casa por causa de medo, Aristóteles diz, ética Nicômaco e Magna Muralha, é um covarde. E agora, quem não sai de casa é covarde, mas quem sai com medo é o corajoso. Corajoso é a pessoa que pega seu medo, põe no bolso e vai à guerra. E vai ser um excelente guerreiro, uma excelente guerreira, porque ele quer voltar para casa. Ele quer vencer. Ele não quer apenas lutar, ele quer vencer. Então isso é muito importante, gente. Você tem medo? Parabéns, você tem noção de risco. Você tem noção da dificuldade. Você tem noção que a sua vida é valiosa, preciosa, que o seu patrimônio é muito importante, que a sua liberdade patrimonial é muito importante. Você é corajoso? Junte-se a todo o time de quem empreende, ou seja, eu tenho medo, eu saio à luta todos os dias, eu respiro fundo. É muito difícil, né? Tudo que eu falei é muito difícil, é muita coisa. Então eu dou aquela recomendação sábia dos alcoólicos anônimos da década de 1930 nos Estados Unidos, que eles ainda usam. Não pense isso para a vida toda, pense só hoje. Só hoje eu vou sair de casa cheio de entusiasmo, com medo. Só hoje eu vou ter boas ideias. Só hoje eu não vou enrolar na cama. Só hoje eu vou ler um artigo novo sobre aquilo que eu estou vendendo. Só hoje eu vou ler a embalagem com atenção. Só hoje eu vou sorrir para a pessoa chata que vai te testar. Só hoje eu serei, de fato, um empreendedor. À noite eu vou respirar, vou descansar, confessar a minha mulher que foi difícil e só amanhã eu vou fazer isso tudo de novo. Porque isso é um empreendedor. O resto é gente que quer que alguém viva no seu lugar. Como me disse um professor nos Estados Unidos, se você não tem iniciativa, liderança e autonomia, não se preocupe. Você vai trabalhar para alguém que tem. É isso. Essa é a grande questão e o grande desafio. Anote o que pareceu importante para você, adapte a sua realidade e siga. Porque quem ouve guru como eu não é empreendedor, viu, gente? Quem fica ouvindo guia, dizendo, olha, o que o Leandro falou, vou fazer igual, não é empreendedor. Você tem que ouvir o que eu falei, ouvir o que o Lacombe falou, ouvir o que o Jordan falou, adaptar a sua realidade, recriar, reinventar e superar. Isso é um empreendedor. O resto é ostra feliz, que jamais produzirá uma pérola. Obrigado, professor, pela aula que nos deu aqui, sobre um tema tão importante. Eu acho que todos aqui e os que estão nos acompanhando passaram a ter uma visão muito mais abrangente sobre o que é empreendedorismo e quais serão as tendências para o futuro. Jordan, você como diretor-geral da Herbalife Nutrition, vice-presidente da Associação Brasileira de Venda Direta, o que diria para uma pessoa que quer abrir um negócio, partir do zero? Lacombe, se você tem conhecimento em gestão empresarial, você pode começar do zero. Agora, se você não tem conhecimento em gestão, mas tem dinheiro, por exemplo, você pode começar com uma franquia. O professor Karnal lembrou bem, Franquia é uma forma de empreendimento, assim como a venda direta. Mas você pode começar usando uma franquia e aí sim você vai desenvolver o seu projeto. Agora, se você não tem o conhecimento de gestão empresarial, se você não tem um bom capital inicial, você pode, sem dúvida nenhuma, escolher o mercado de venda direta. E dentro do mercado de venda direta, o multinível. Por quê? Porque você tem a oportunidade de montar uma organização comercial e desenvolver o seu projeto de empreendedorismo. Então é interessante entender como é que o Jordan considera que o segmento de renda extra é uma atitude empreendedora. Por que isso, Jordan? Lacombe, não sou eu que considero. Você tem vários estudos que colocam a venda direta como empreendedorismo. A venda direta possui todo o princípio de uma microempresa. Você tem uma baixa barreira de entrada, você tem uma baixa necessidade de capital inicial, você tem ciclos muito curtos de planejamento, você tem uma variedade grande de produtos com que você pode trabalhar. E muitos negócios começam em casa. E isso é mais ou menos o modelo da venda direta. Além disso, o empreendedor da venda direta, ele consegue começar com uma excelente estrutura. Boas marcas, empresas vencedoras, elas oferecem recursos que te ajudam a desenvolver tanto o seu lado profissional quanto o seu lado pessoal.
Lacombe, veja que o mercado de venda direta, ele gira, ou girou em 2019, 45 bilhões de reais em volume de negócio. São 4 milhões de empreendedores nessa categoria. É isso, é um modelo bastante aceitável para empreendedorismo. É muita gente, né? Mas e qual é o perfil, né, desses 4 milhões de brasileiros empreendedores na renda extra? Dá para traçar um perfil? Olha, são pessoas que obviamente buscam ganhos financeiros, mas que querem começar esse processo de empreendedorismo com baixo risco, né, e investimento. Vale lembrar, Lacombe, que essa é uma atividade que permite trabalhar em horários flexíveis. Não quer dizer que você vai trabalhar pouco. Outra característica da venda direta é a democratização dos perfis no mercado. O mercado atende diferentes pessoas. Atende jovens que estão na faculdade e estão buscando uma renda extra, sem comprometimento de horários fixos, pessoas mais velhas que querem voltar para o mercado, querem ampliar ganhos né, incremento de renda e autonomia, pais que querem dedicar mais tempo aos filhos, mas precisam da renda extra. Enfim, o Brasil tem aí um perfil de empreendedorismo da venda direta que, segundo a BVD, é de 60% de mulheres, tá? Agora, diferente da população brasileira, o empreendedor da venda direta, ele tem aí de 70%, até um pouco mais, na verdade, com o ensino médio completo e o superior, ou seja, ele está mais educado, é mais educado do que a média da população brasileira. Uma outra característica dessa pesquisa da BVD é que praticamente 70% são jovens, 40 e menos anos, são da geração Y, são da geração Z, são pessoas que estão tremendamente aí orientadas para desenvolver. Agora, não quer dizer que é só para jovem, né? Você tem aí 20%, 30% de pessoas na venda direta que já têm um pouco mais de idade, mas assim, o desejo não muda, o desejo está lá. As pessoas estão motivadas a buscar aí a sua renda extra, a sua liberdade financeira ou autorrealização. Você não vai trabalhar menos, mas você vai administrar o seu tempo, o seu próprio tempo. Isso ajuda muito, né? Então, existiria alguma limitação, né, para alguém tomar a atitude de empreender ou não? Agora a pergunta para o Karnal. Eu acho que há limitações para tudo, mas quem tem que responder isso sempre é cada pessoa. Por exemplo, há uma limitação que eu possa superar? É um medo que eu posso enfrentar? É uma limitação que me ensina a não fazer alguma coisa? Muitas vezes desistir de algumas coisas e enfatizar outras é fundamental, mas acho que a maior limitação é dada pelo discurso de posse do presidente Roosevelt, que disse: só devemos temer o nosso próprio medo. Eu acho que essa é a grande limitação. Analise seu medo. Ele é prudência diante de um fato realmente desafiador ou você saiu da sua zona de conforto? Bem, a história da sua vida, a minha, de todos nós aqui, é sair da zona de conforto. Querem lembrar a primeira? Você não lembra. Você foi expulso do útero da sua mãe. Você não queria. Foi um processo biológico. Você não gostou, você chorou. Foi o primeiro processo que você superou um medo contra a sua vontade. Mark Twain escreveu: essa é a primeira vez. A segunda vez é quando você conseguiu dizer por que é que você nasceu. Esse é o momento que você consegue saber se você deve se tornar alguém de uma área A ou B, empreender ou buscar um outro caminho. Conheça seu medo para ele não te dominar. Ô Jordan, você conhece diferentes perfis, né, histórias de sucesso. Então, quais são as habilidades que você percebe nessas pessoas que atingiram o sucesso? Olha, o empreendedor da venda direta, ele tem a necessidade de realização. E eu, de novo, concordo totalmente com o professor Karnal, né? Ele tem essa necessidade de se mover, essa necessidade de autoeficácia, né? Da capacidade de se administrar. E sim, uma certa propensão ao risco. Isso não quer dizer não ter medo, você tem a propensão ao risco. Agora, talvez o mais importante, e um exemplo que o professor passou aqui, foi as pessoas não atribuírem a culpa aos outros, né? Ou seja, você tem o locus de controle interno, você acredita que você é responsável pelo teu próprio destino. E óbvio, muita gente entende isso como comprometimento, como motivação. A motivação ela pode vir pela necessidade ou pela oportunidade, mas ela está lá. E acho que isso é o grande componente que faz um distribuidor, um consultor da venda direta ter êxito. Bom, uma pergunta para os dois agora, né? Afinal, a gente está preparado para empreender, Karnal? Eu acho que não é a nossa tradição, mas é a junção de uma vontade de eficácia, disse Jorge, muito interessante, e de autonomia.
Então, se você tem essa busca, você tem a semente. Agora, regar diariamente para transformá-la em uma árvore é uma atitude do empreendedor, né? A sua vontade...